Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que devo fazer para ser salvo. É uma matéria sobre a salvação, a soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. O que devo fazer para ser salvo? E nós vamos dividir essa aula hoje em 3 partes, que o homem precisa reconhecer quem ele é, ele precisa reconhecer que sozinho ele não consegue ir a Deus, não consegue, e ele precisa reconhecer que somente a graça, o amor gracioso de Deus pode tirá-lo da situação no qual ele se envolveu. Então, meus irmãos, antes de entrarmos propriamente nesta aula, desses 3 pontos que eu acabei de falar aqui, nós precisamos atentar para as cosmovisões que existem no mundo, né? Nós precisamos entender isso. Primeiramente, diferente das pessoas, queridos irmãos, que viveram na época da Idade Média, onde elas se preocupavam com o céu. Na Idade Média as pessoas tinham uma preocupação muito grande com o céu. A preocupação era tão grande que eles chegavam até tentar comprar um pedaço no céu, aquilo que nós chamamos, que a história da igreja, né, na verdade, chama de indulgência. A preocupação deles era muito grande em ir para o céu. Hoje, as pessoas presas pelo pensamento secular não se preocupam com o mundo vindouro. A vida das pessoas aqui no mundo, moldada por esse pensamento secular, a vida delas é no aqui e agora, o que eu vou adquirir aqui. Então, todo esforço, toda energia, todo o trabalho que as pessoas se envolvem, estão relacionados, irmãos, dentro do pensamento secular, do ter no aqui e agora. O futuro, na verdade, no futuro nós não queremos saber, porque eu estou vivendo aqui e agora. Céu, isso é coisa que as pessoas crentes falam, né? E inferno, isso é coisa que a Idade Média, a igreja da Idade Média implantou na cabeça das pessoas. Então você vê que este pensamento secular, infelizmente, atinge muitos ainda dentro da igreja, porque muitos dentro da igreja ainda não se aperceberam de que existe um céu, de que existe um Deus e também, por outro lado, existe o inferno. E a segunda dificuldade, irmãos, para entender o que devo fazer para ser salvo, é a aceitação dessa realidade que eu acabei de dizer, do céu e do inferno. Não, na verdade, essas coisas não existem. Isso é coisa da cabeça de pessoas moldada pela religião. E na verdade isso não existe. E por que as pessoas têm esse pensamento, amados irmãos? Porque o evangelho genuíno não atrai as pessoas. Se nós queremos atrair pessoas, nós criamos mecanismos humanistas e essas pessoas serão atraídas. Nós vamos fazer todo tipo de campanha e as pessoas vão sim adentrar dentro da igreja. Mas quando nós pregamos o evangelho genuíno, esse evangelho não atrai as pessoas. Então é preciso pregar aquilo que as pessoas querem, sem nenhum tipo de confrontação ao pecado. Para manter a igreja cheia, alguns pregam-se a prosperidade material, ou seja, a vida tem que ser vivida aqui e agora. E tudo isso eles falam em nome de Deus. Se por um lado, irmãos, tem pessoas interessadas no aqui e no agora, ganhar, sem se importar com a vida após a morte. Por outro lado, há líderes que fizeram minuciosa pesquisa de mercado e vendem um produto que o povo quer comprar. Desde semente de feijão que cura a Covid, até um copo de água com poderes miraculosos acima de qualquer embasamento científico. E assim o cliente e igrejas ficam satisfeitos, porque sempre esses líderes e igrejas trazem novidades ao mercado, né? E suas vidas de luxo e glamour são mantidos. E com isso o povo continua caminhando a passos galopantes para o inferno, mas crendo que no final serão salvos. E como eles fazem para enganar as pessoas? Eles
usa de uma aparência falsa de piedade. Os líderes parecem até passar por treinamento rigoroso, porque até o timbre de voz e a maneira de falar são idênticas ao do criador do projeto secularista. Enquanto isso, você, pecador que está me ouvindo do outro lado, está sendo enganado. Jesus não veio aqui te dar coisas e te fazer ser rico. Se você quer adquirir coisas, trabalhe muito, tenha um bom planejamento financeiro, faça investimento e confie em Deus. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio aqui para cumprir o plano da redenção. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a quebra da maldição já aconteceu, e quem está em Cristo está livre do domínio do pecado e também da maldição. Então, portanto, nós vamos falar hoje o primeiro ponto: o homem precisa reconhecer que é pecador. O que devo fazer para ser salvo? Primeiro, ele precisa reconhecer que é pecador. Quando o homem entende e aceita de todo o coração que é pecador, todo o orgulho e sentimento de merecimento caem por terra. Jesus não começou o seu ministério terreno dizendo ao pecador: ó pecador, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Não, Jesus não começou o ministério terreno assim. Antes de anunciar o amor de Deus, Jesus disse coisas que ele não gostaram de ouvir. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15, quando Jesus se debandou para a Galileia, ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus não falou: pecador, que plano glorioso Deus tem para você. Jesus foi no âmago da questão e diz: vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Isso quer dizer que a pregação do Evangelho, queridos, sempre começa mostrando o estado pecaminoso do homem, exigindo dele uma tomada de decisão. O reino de Deus chega na terra, mas o homem precisa dar uma resposta favorável a ele com arrependimento e fé. Essa é a parte que cabe ao homem na salvação. Ninguém pode ser salvo sem arrepender-se dos seus pecados e fé no Redentor. Outra coisa, não é Deus que crê para o homem. Não é Deus que se arrepende no lugar do pecador. A Bíblia deixa isso bem claro. Por outro lado, existe um Deus amoroso e justo que deseja salvar o homem, que dispôs a salvação para o homem. Mas o homem está com o seu intelecto, como nós já vimos aqui, com sua vontade e com suas emoções corrompidas pelo pecado. No primeiro sermão de Pedro, continua a mesma toada aqui. Pedro mostra que aprendeu também com Jesus como se inicia a pregação ao pecador. Em Atos capítulo 2, versículo 37 e versículo 38, diz assim: ouvindo eles estas coisas, eles estavam ouvindo o sermão de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes, entenda isso aqui, queridos irmãos, antes do famoso versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, onde muitos gostam de se apegar, só foi proferido depois que Jesus tinha dito a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Então, queridos, não perca o ponto aqui. Deus exige arrependimento e fé do pecador. E para entrar no reino de Deus, Deus exige que o homem nasça de novo, que ele seja uma nova criatura. Para ser salvo, o pecador precisa reconhecer que é um transgressor da lei de Deus, pois diante dessa lei todos, sem exceção, são colocados como injustos, como Paulo diz em Romanos 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E pode surgir a pergunta: o que é pecado? Só para dar um exemplo, pecado
o exemplo aí dos 10 mandamentos, inclusive que nós estamos estudando aqui na igreja. Pecado é quebrar os mandamentos de Deus em todos os seus aspectos. E não é somente aqueles pecados que comumente chamamos de pecado externo, por exemplo, o adultério. Jesus internalizou este pecado, porque os simples fatos de olhar para uma mulher com intenção impura já é adultério. Mateus 5, 28. Percebe como todos quebramos a lei de Deus, num ponto ou no outro. Então tem como o homem ser salvo fora do amor gracioso de Deus? Isto, meu querido irmão, qualquer pecado, por menor que seja, é suficiente para lançar o pecador no inferno, visto que os mandamentos não são soltos, eles formam uma unidade. Quebrar um é quebrar todos. Tiago diz isso no capítulo 2, versículo 10. É como uma corrente contendo muitos elos. Se um elo quebrar, disse que a corrente toda quebrou. Para avançarmos então, meus irmãos, para a segunda parte deste assunto, precisamos voltar ao que até aqui já estudamos. Primeiro, Deus exige arrependimento e fé do pecador. Sem esses passos, ninguém será salvo. Ninguém. Segundo, Deus exige que os seus mandamentos, todos, sem exceção, sejam perfeitamente obedecidos. E se quebrar um mandamento, quebrou todos. Terceiro, para entrar no reino de Deus, há necessidade de o homem nascer de novo, passar pelo novo nascimento. Sem o novo nascimento, o homem está fora do reino de Deus. Quarto, a Bíblia evidencia o fato de que ninguém pode ser perdoado sem arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus. Agora vem o segundo ponto aqui, queridos irmãos. Este é o estado do pecador. E é uma exigência de Deus. Ele é pecador. Ele precisa reconhecer que ele é pecador. E que Deus tem uma exigência para ele. Mas agora o segundo ponto, irmãos. O pecador é incapaz de voltar-se sozinho para Deus. Ele não consegue. Então você viu aqui, queridos, que no primeiro ponto, que não há salvação sem arrependimento e fé em Jesus. Não existe. E isso o pecador tem que decidir. Não é Deus que se arrepende para o homem. Não é Deus que crê no lugar do homem. E minha proposta aqui não é arvorar em favor dos arminianos e nem de calvinistas. A minha proposta aqui não é essa. Sobre essa questão, acho que arminianos e calvinistas estão de acordo com a Bíblia. Deus exige arrependimento e fé. E o pecador é mesmo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Ele é pecador. Isso nós estamos juntos nessa escola de interpretação. Agora, irmãos, a partir de agora, parece que não vai haver concordância essas duas escolas. Mas precisamos continuar ensinando o que a Bíblia diz sobre este assunto. Porque a Bíblia continua a colocar o homem no seu devido lugar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isaías 59, versículo 2 diz que as iniquidades do pecador o separa de Deus, ou seja, há um abismo separando os dois. E o homem, entenda, o homem jamais conseguirá transpor esse abismo. Jamais. E mesmo se ele conseguir transpor esse abismo, ele será fulminado pela santidade de Deus, porque ele está sujo, ele está fétido, ele está todo sujo de pecado, e Deus não aceita isso. Ninguém se aproximar dele desta forma. A separação do homem de Deus iniciou no Éden, quando ele foi expulso de lá, e aquela comunhão com o Senhor foi quebrada. A partir desse momento, todo homem está debaixo da ira de Deus. Outra coisa, essa separação trouxe a morte para o homem, tanto física como espiritual. O coração do homem ficou endurecido, insensível a Deus, conforme Paulo bem diz em Romanos capítulo 2, versículo 5, que diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O profeta Ezequiel denomina a insensibilidade e indisposição de um homem voltar-se para Deus como coração de pedra. O profeta Ezequiel diz que dentro do pecador existe um coração de pedra. Ele é insensível a Deus. Ele está indisposto a voltar para Deus. Seus sentimentos com relação a servir a Deus é igual a de uma pedra. São nulos e sem vida. Suas vontades e emoções são somente para o pecado. E seus desejos carnais também. Diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele nos deu vida, estando nós o quê?
mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observe aqui, queridos, que o quadro que as Escrituras pintam sobre a realidade do homem é desesperador. Ele está morto. Não adianta exigir alguma reação de um morto, ele não consegue te ouvir, não consegue falar, não consegue entender nada. É inútil exigir que o morto abandone o pecado e decida por si mesmo a Deus, porque ele não tem nenhum sentimento que o mova em direção a Deus, em arrependimento e fé. E como vimos anteriormente, essa morte aconteceu lá no Éden, porque Deus disse, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A quebra do mandamento de Deus levou o homem à morte. Então você precisa entender que não adianta prescrever algum procedimento medicamentoso para o homem com relação à salvação, porque não é essa a sua necessidade. É inútil tentar reanimá-lo com procedimento humano. Não adianta levar este homem para a UTI, não adianta levar este homem para o CTI. Não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para salvar. Todo homem nasce morto em delito e pecado. E o melhor lugar para a pregação não é no hospital, mas é no necrotério. O homem está no necrotério e não no hospital. Ele está morto. Muitas pessoas, irmãos, tentam um jeitinho humano para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. Muitas pessoas usam jargões humanos, dizendo que há sim jeito de ele voltar para Deus. Eles são pelagianos ou semi-pelagianos na sua essência, porque é isso que Pelágio ensinou. O homem pode sim voltar para Deus, se ele assim o quiser. O homem não é todo pecaminoso, como diz Agostinho. Não, a Bíblia diz que o homem não é todo pecaminoso. Ele é todo pecaminoso, o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções, e pior, ele está morto. Você viu aqui que Ezequiel, lá no capítulo 36, diz que o coração do homem é um coração de pedra, que Deus é que faz esse transplante de coração. Ele diz, eu vou trocar o coração de pedra e dar um coração de carne. E não somente isso, eu vou derramar o meu espírito sobre vós. Se Deus não tomar a iniciativa, o homem continua no necrotério. Se não há uma voz de comando de Jesus dizendo, analogamente, olha o que eu estou dizendo, analogamente dizendo, Lázaro, sai para fora, ele continuaria lá, porque está morto. A separação do homem de Deus, como nós vimos aqui, foi lá no Éden e ele foi expulso de lá, e aquela comunhão com o Senhor foi completamente quebrada, e não há nada que esse homem possa fazer para reabilitá-lo. Então você viu, Deus exige arrependimento e fé, e o homem está morto, não tem como, ele sozinho não consegue voltar-se para Deus. Então como posso fazer para ser salvo? Somente o amor gracioso de Deus pode salvar o homem. Esse é o nosso terceiro ponto aqui. Então você não perca o ponto não, queridos, não perca o ponto. Primeiro, sem arrependimento e fé em Jesus, não há salvação. Essa é uma decisão do homem e com seu intelecto, vontade e emoções. Segundo, todo homem nasce morto, e por isso ele não tem capacidade para superar seu estado medonho e irremediável, por causa do pecado que domina sua mente, por causa do pecado que domina sua vontade e emoções. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos a um a se extraviaram, é o que a Bíblia diz, todos, sem exceção. Agora paramos no outro ponto, sobre a necessidade de o homem nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. Sem o novo nascimento é impossível o homem ver o reino de Deus. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma pergunta crucial: pode um morto ressuscitar a si mesmo? Você já tem a resposta. Jesus fala sobre a necessidade do homem, e Jesus não diz que ele pode ressuscitar a si mesmo.
Um outro ponto que Jesus toca em João 3,16, em João capítulo 3, na verdade. O homem precisa nascer de novo e ele não opera o nascimento em si mesmo. Uma criança, você sabe, uma criança nasceu, mas ela não fez nada para nascer. A única coisa que ela fez foi querer sair daquele ambiente, desejar sair daquele ambiente, porque o tempo passou para ela, já cumpriu aquele tempo. Mas quem faz isso também é a ação do Criador. Meus irmãos, toda a salvação repousa em Deus somente, não é no pecador. Depois que Deus muda a mente, depois que Deus muda o coração, depois que Deus muda a vontade, aí Deus diz: arrependei-vos. Agora sim, agora o homem pode. Agora o homem tem capacidade, porque Deus já operou uma nova vida dentro desta pessoa. Na minha opinião, um erro crucial que uma escola de interpretação da Bíblia comete é colocar responsabilidade e capacidade humana no mesmo pacote, como se fosse uma mesma coisa. O homem é responsável pelos seus pecados, sim, porque foi ele que pecou e não Deus. Agora, isso não quer dizer que ele tem capacidade para sair dessa situação que ele mesmo se envolveu, porque segundo a Bíblia ele não tem. Se Deus não vier ao seu encontro, ele permanecerá como está, morto e longe de Deus. Outro erro, na minha opinião, é colocar arrependimento e fé como causa da salvação. Arrependimento e fé na Bíblia não é a causa da salvação, mas evidência da salvação. Arrependimento e fé é, além de evidência, é também fruto da salvação. A fé é instrumental e não causal, assim a diz a Bíblia. A fé é um instrumento de apropriação daquilo que Deus já colocou no coração, porque um morto não pode crer. Para ele crer em Jesus, ele precisa passar primeiro pelo novo nascimento para ele crer. Quando uma pessoa, irmãos, decide de todo o seu coração a Deus, é claro que Deus já operou a regeneração lá dentro dele, porque se Deus não tivesse trocado o coração dele, um coração de pedra para um coração de carne, com certeza ele não teria nenhuma sensibilidade a Deus, como a pedra também não tem. Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, sem a ação poderosa da palavra de Deus, agenciada pelo Espírito Santo, o homem continuará morto. E no processo de regeneração, todo ser do homem é transformado. O intelecto, a vontade e também as suas emoções. Se Deus não mudar a disposição do intelecto do homem, jamais ele conseguirá entender as coisas espirituais. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse texto diz que duas áreas no interior do pecador precisam ser mudadas. Primeiro, sua vontade. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele não aceita, ele não quer. Essa área da vontade dele precisa ser mudada, porque lhes são loucura. Isso é loucura, não acredito nisso. Segundo, o seu intelecto, e não pode entendê-las. Se Deus não ir lá no intelecto dele, mudar a disposição mental dele, ele não vai entender. Ele não vai dar um sim para Jesus. A vida espiritual precisa ser implantada primeiramente dentro do pecador, para que ele possa aceitar e entender as coisas espirituais. A boa vontade de Deus e sua palavra produzem novo nascimento no homem. Tiago 1,18 assim diz: pois segundo o seu querer, observe, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E se nós pegarmos aqui lá primeiro, em Evangelho de João, diz João que Deus coloca um novo homem dentro daquele velho homem, segundo a vontade dele, os quais não nasceram da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus.
Essa é uma vontade de Deus, é um desejo de Deus. Em sua oração, Jesus pediu ao Pai para nos santificar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra da verdade é a própria palavra de Deus, agenciada pelo Espírito Santo. Essas duas coisas vão produzir nova vida no interior do homem. O apóstolo Pedro também foi bastante claro ao dizer as seguintes palavras: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Como já vimos, irmãos, anteriormente em Efésios capítulo 2, quando estavam mortos em delitos e pecados, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos ressuscitar. O verbo no grego está na voz ativa. Tanto a vontade como a ação de ressuscitar vieram única e exclusivamente de Deus. Até porque não podia vir mesmo de nós, porque estava morto. Como um morto vai ter vontade? Então, se você observar lá, está na voz ativa. É Deus que toma a iniciativa. Eu vou ressuscitar essa pessoa. E Ele usa a pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo leva essa mensagem do Evangelho aos ouvidos do pecador. Há um ouvir físico, mas há um ouvir com a alma. E ouvir com a alma só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode produzir isso no coração do pecador. A palavra e o Espírito Santo agem dentro do pecador, produzindo o novo nascimento e, ao mesmo tempo, transformando o homem velho numa nova criatura. E Paulo continua dizendo, em Tito 3, versículo 5, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. É Ele, não sou eu, não é a igreja, não são campanhas, não. O Evangelho exige uma tomada de decisão, mas ao mesmo tempo que o Evangelho exige uma tomada de decisão, o Evangelho dá o remédio para tirar o homem daquela letargia, tirar o homem daquele estado, tirar o homem de dentro do necrotério e colocar na família de Deus de novo. É o Evangelho. Isso não está no homem. Por isso que nós estamos pautados na Bíblia e nós discordamos da outra escola de interpretação. Por último, irmão, Deus exige arrependimento e fé do pecador para ele ser salvo, mas até mesmo esse arrependimento é Deus quem dá. Maravilha! Maravilha, é Deus quem dá. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus exige arrependimento e Deus te toma o arrependimento. Como não é maravilhoso, irmão? O que devo fazer para ser salvo? Vontade de Deus. E depois que Deus muda a nossa disposição, nós respondemos com fé e obediência ao Santo Evangelho. E esse trabalho de regenerar, esse trabalho de produzir fé, esse trabalho de produzir arrependimento, esse é o trabalho, uma realização da palavra do Senhor. Paulo usou aqui um termo grego chamado ergon, um trabalho, não por obras que praticamos, não é nenhum esforço, ergon diz esforço, trabalho, não por obras de justiças praticadas por nós. Esse é um trabalho exclusivo do Espírito de Deus, sem o concurso do homem. O homem não ajuda Deus. A salvação é monergística, parte exclusivamente de Deus. Depois que a pessoa é salva, ela é sinergista. Há sim agora uma resposta àquilo que Deus já fez por nós. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta manhã para você tomar cuidado, atentar por aquilo que as Escrituras dizem lá. Sempre Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Há um arrependimento soteriológico que acontece uma vez só. É produzido pelo Espírito Santo, um novo nascimento. Mas depois disso nós cometemos ainda pecado. E as Escrituras sempre chamam a nossa atenção. Arrependam, confessem o seu pecado. Mas isso não quer dizer que, irmãos,
que o pecador tem essa possibilidade de fazer isso. Está fazendo para nós, que já temos isso. E quando Jesus foi para as margens da Galileia, como eu falei aqui em Marcos 1,15, ele continuou, ele deu o plano de Deus, vocês precisam arrepender. Mas como nós vimos aqui, é Deus também que dá esse arrependimento para o homem, coloca esse arrependimento no coração do homem. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, Paulo diz que ele deveria continuar o seu ministério da palavra, disciplinando com mansidão, na expectativa, olha para você ver, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e o retorno à sensatez. Nós pregamos crendo que Deus vai fazer isso, mas nós não podemos dizer que Deus está fazendo isso em determinadas pessoas. Nós não temos autorização das Escrituras para falar isso. Nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho exige arrependimento. O Evangelho diz que quem dá o arrependimento é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Mas há uma contrapartida do homem depois que ele é ressuscitado. Então você vê, se Deus não conceder ao homem arrependimento, jamais ele se arrependerá. Em Romanos capítulo 10, a lógica do processo de salvação que Paulo elaborou está fundamentada na pregação da palavra de Deus, porque a fé segue a pregação de Cristo, e não o contrário, visto que é a palavra de Cristo que ressuscita o morto para ele crer na verdade. O livro de Atos fala que muitos creram em Cristo, e sempre essa fé está conectada com a pregação sobre Cristo. Os apóstolos foram exímios pregadores da ressurreição de Jesus, exímios pregadores do Evangelho. E é por isso que eles sempre creram em Cristo, e creram em Paulo. Você pode lembrar lá de Atos 16, onde Paulo pregou e tinha uma mulher lá chamada Lídia, uma mulher até de posses, e ela ouvia a pregação de Paulo. Está claro lá no texto que Deus abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo pregava. Se Deus não abrir, queridos, o nosso entendimento, o entendimento de você, pecador, claro que você continuará no necrotério. Claro que você continuará falando que nós somos loucos, porque o seu intelecto está corrompido com o pecado. É por isso, irmãos, que nós devemos pregar. Jesus mandou pregar, porque é por intermédio da pregação de Cristo que pecadores são salvos. E o ministério do Espírito Santo é gerar nova vida no pecador através da pregação da palavra de Deus.